Olá, boa noite. Boa noite. Ministro Edson Fachin dá 5 dias para a Polícia Federal concluir inquérito contra Temer. E polícia encontra documentos rasgados sobre a reforma da casa da filha do presidente no apartamento do coronel aposentado da PM, João Batista Lima Filho. Em vídeo, o presidente diz que não houve e nem haverá intromissão entre poderes e afirma que foi vítima de denúncias artificiais e montadas. Lideranças do PSDB se reúnem em Brasília e decidem ficar no governo Temer. O anúncio foi feito pelo senador José Serra. O partido tem 4 ministérios. Paulinho da Força perde direitos políticos por no mínimo 5 anos. O deputado federal foi condenado por improbidade na utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. O psiquiatra Arthur Guerra, coordenador do programa Redenção da Prefeitura de São Paulo, que atende usuários de crack, disse em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo que o governo estuda permitir o uso de drogas em áreas controladas da cidade, a exemplo de outros países. A Prefeitura começou obras para instalar um novo ponto de atendimento para os dependentes químicos, próximo à Praça Princesa Isabel, na região central de São Paulo. A poucos metros da Praça Princesa Isabel, aqui na rua General Rondon, uma escavadeira do programa Redenção começou a limpar um terreno que será utilizado como ponto de atendimento a usuários de drogas. Esta é a segunda vez que a Prefeitura tenta ocupar o espaço. Na primeira, houve resistência de comerciantes e moradores da região. Depois de várias reuniões, a Prefeitura conseguiu trabalhar no terreno com a promessa de que haverá segurança e controle do movimento no local. Agora, depois que eles resolveram fazer isso daqui, que negociaram, né? Aí, agora tem policial aqui, ninguém dorme mais aqui. Eu espero que pelo menos tenha mais policiamento, né? Pelo menos vai ajudar. Mas há quem ainda rejeite a ideia. Esta mulher diz que pretende se mudar. Agora meu neto vai vir morar comigo, vai chegar meia-noite, meia-noite e meia. Eu tenho medo de... Eu vou mudar daí, né? Porque... A Prefeitura diz que vai criar mais 280 vagas emergenciais na região, no mesmo modelo da unidade que foi instalada na rua General Couto de Magalhães. Hoje, o movimento no meio do dia era bem tranquilo no local. Segundo o último balanço, desde a instalação dos contêineres na semana passada, foram realizados 2.253 atendimentos na unidade, onde é possível tomar banho, comer e dormir. O uso de drogas é proibido. O coordenador do programa Redenção, o psiquiatra Arthur Guerra, disse que o governo estuda a possibilidade de, no futuro, haver áreas controladas para o consumo de droga na cidade. O modelo já existe em Nova York, nos Estados Unidos, e em Frankfurt, na Alemanha. Os 2 homens presos por torturar e tatuar a frase ladrão e vacilão na testa de um menor foram transferidos hoje para o Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O tatuador Maicon Wesley Carvalho Reis, de 27 anos, e o vizinho dele, Ronildo Moreira de Araújo, de 29, foram presos na sexta-feira depois de compartilharem um vídeo no qual mostram um menor de 17 anos sendo tatuado na testa com a frase "Eu sou ladrão e vacilão". De acordo com o boletim de ocorrência, Michael confirmou à polícia ser o tatuador que aparece nas imagens e Ronildo o responsável pela gravação. A tortura ocorreu em uma pensão onde os 2 homens teriam alugado um quarto. Eles foram indiciados pelo crime de tortura e podem pegar de 3 a 8 anos de prisão. Em depoimento, disseram que queriam dar uma punição ao adolescente porque ele tentou furtar a bicicleta de um deficiente físico. Nossa produção não conseguiu contato com o advogado dos presos. Após a repercussão do caso nas redes sociais, uma campanha online foi criada para arrecadar dinheiro para pagar a tatuagem. Em nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo também afirmou que fechou uma parceria com a Faculdade de Medicina do ABC, que vai estudar a melhor forma de remover a frase. O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 5 dias o prazo para que a Polícia Federal conclua a investigação contra o presidente Michel Temer e o suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB. A polícia tinha pedido 10 dias, mas Fachin concedeu metade desse tempo ao afirmar que se trata de inquérito com investigado preso, que é o caso de Loures. O ministro também pediu para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em 5 dias sobre o pedido de arquivamento da investigação feito pela defesa do presidente.
Polícia Federal encontra documentos rasgados com informações sobre a reforma da casa de Maristela Temer, filha do presidente Michel Temer, no apartamento do coronel aposentado da PM, João Batista Lima Filho. Os papéis foram apreendidos em maio, durante a Operação Patmos da Polícia Federal. O coronel Lima é considerado um amigo próximo de Temer. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, os rasgos nos papéis, feitos nos sentidos horizontal e vertical das folhas, aparentemente com uma régua, sugerem que alguém queria destruir a documentação, na interpretação dos investigadores que participaram da operação de busca. A PF também encontrou documentos que apontam que o coronel aposentado controlava ou pagava despesas de Temer. Um dos papéis apreendidos é a nota de um aparelho de telefonia comprado para Temer em 1998. Além desses documentos apreendidos no apartamento do coronel Lima, no Morumbi, um orçamento de reforma da mesma casa com o nome de Maristela Temer, filha do presidente, foi encontrado na sede da Argeplan. A empresa de arquitetura que pertence ao ex-assessor de Temer, o coronel aposentado João Batista Lima Filho, também foi alvo de buscas da Polícia Federal em maio. O coronel Lima é um antigo aliado de Temer. De acordo com o ex-executivo da JF, Ricardo Saldi, Lima teria recebido R$1 milhão de propina. Em nota, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, disse que não vai tomar providência em relação às notícias de espionagem e escuta contra o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. A posição de Carmen Lúcia mudou depois que o presidente Michel Temer negou que tenha acionado a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, contra Fachin. Segundo a presidente da Corte, não há o que questionar quanto à palavra de Temer e que, por hora, o assunto está esgotado. E outros 2 ministros do Supremo falaram sobre o julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Gilmar Mendes, presidente do TSE, negou que a absolvição foi política e disse que é difícil nadar contra a corrente. De acordo com ele, um resultado diferente lançaria o país num quadro de incógnita. O ministro Luiz Fux, que votou pela condenação da chapa, afirmou que o TSE usou um artifício para excluir delações dos executivos da Odebrecht e dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura do julgamento. Fux disse que, no voto, pensou no que era melhor para o país. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente Michel Temer afirma que nenhum poder impõe vontade ao outro. Ele ainda defendeu as reformas previdenciárias e trabalhista e disse também que as denúncias contra o seu governo são artificiais e montadas. Na última semana, assistimos à demonstração da vitalidade da democracia brasileira com um funcionamento pleno e livre do Poder Judiciário. Essa força não surge do acaso. Ela é possível em razão do mandato conferido pela Constituição às instituições públicas. Desde o início de meu governo, tenho insistido que observemos os princípios fundamentais de independência e harmonia impostos pela Constituição Federal. Nas democracias modernas, nenhum poder impõe sua vontade ao outro. O único soberano é o povo, e não um só dos poderes. E muito menos aqueles que eventualmente exerçam o poder. Sob meu governo, o Executivo tem seguido fielmente essa determinação. Não interfiro, nem permito a interferência indevida de um poder sobre o outro. Em hipótese alguma, nenhuma intromissão foi ou será consentida. Meu apego à independência e à harmonia entre os poderes tem resultados expressivos. As reformas promovidas já recolocaram nosso país nos trilhos do crescimento. Essas reformas promovem a modernização das relações trabalhistas e corrigem um sistema previdenciário injusto e desigual, combatendo todos os privilégios. Justamente no momento em que saímos da mais grave crise econômica de nossa história, quando havia sinais claros de que as reformas teriam maioria no Congresso Nacional, assacaram contra meu governo um conjunto de denúncias artificiais e montadas. O Estado democrático de direito não admite que as instituições públicas e seus responsáveis cometam ilegalidades sob qualquer justificativa ou motivo. Na democracia,
A arbitrariedade tem nome, chama-se ilegalidade. O caminho que conduz da justiça aos justiceiros é o mesmo caminho trágico que conduz da democracia à ditadura. Não permitirei que o Brasil trilhe esse caminho. E o partido Rede Sustentabilidade pediu ao Supremo Tribunal Federal que anule o julgamento do TSE que absolveu a chapa Dilma Temer vencedora nas últimas eleições presidenciais. A legenda também pediu que um novo julgamento seja feito com as informações dos ex-executivos da Odebrecht. A ação do partido tem como base o fato de que, em 2014, o STF decidiu por unanimidade validar um artigo da Lei das Inelegibilidades, que permite ao juiz considerar fatos públicos e notórios, mesmo que não tenham sido alegados pelas partes na ação inicial. O pedido será analisado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Depois de quase 4 horas de reunião, o PSDB decidiu continuar no governo Temer e se manter à frente de 4 ministérios. Na reunião liderada pelo presidente em exercício da legenda, senador Tasso Gereissati, os tucanos decidiram que não vão fazer nenhum movimento agora no sentido de sair do governo, enquanto as reformas lideradas por Michel Temer não forem aprovadas. O anúncio coube ao ex-ministro das Relações Exteriores, senador José Serra, que disse que o partido volta a se reunir e deliberar sobre outros movimentos, caso novas denúncias surjam contra Michel Temer. Atualmente, o PSDB comanda 4 ministérios no governo Temer: Aloysio Nunes, na Relações Exteriores, Bruno Araújo, nas Cidades, Antônio Embaçaí, na Articulação Política e Luiz Linda Valois, nos Direitos Humanos. A permanência do PSDB na base de apoio a Temer é fundamental para o presidente. Com a 4ª bancada na Câmara, com 46 deputados federais, o partido pode ajudar na aprovação das reformas e dar o número de votos necessários para barrar a possível denúncia que deve ser apresentada pelo Procurador-Geral da República contra Temer no inquérito aberto após a delação dos irmãos Batista, sócios da JBS. O Planalto precisa de pelo menos 172 votos para conseguir o arquivamento do caso na Câmara. Mais cedo, em São Paulo, Alckmin disse que a prioridade para a legenda deve ser o apoio às reformas e a indicação de ministros é segundo plano. O compromisso do PSDB é com o crescimento da economia e com o emprego. Esse é o nosso compromisso. Retomar a atividade econômica e recuperar emprego. O país está com 14 milhões de desempregados. Em depoimento dado à Polícia Federal no inquérito que investiga o presidente Michel Temer, o executivo da Rodrimar, Ricardo Mesquita, afirmou que o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, que é suplente de deputado, foi preso por receber uma mala com R$500 mil da JBS Friboi e que ele era o interlocutor do presidente com o setor privado. Mesquita disse ainda que pediu a ajuda de Loures para resolver problemas do setor portuário junto ao governo. A Rodrimar tinha interesse na prorrogação da concessão de exploração de áreas no Porto de Santos, reduto de influência política de Michel Temer. No depoimento, Mesquita confirmou a informação de que Loures falaria como representante direto do presidente da República, tratando de assuntos portuários de outras demandas. Paulinho da Força do Solidariedade perdeu os direitos políticos por, no mínimo, 5 anos. O deputado federal foi condenado por improbidade na utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A ação não é imediata, pois ainda cabe recurso. A decisão é da desembargadora do Tribunal Regional da Terceira Região, Consuelo Yoshida. Segundo o Ministério Público Federal, Paulinho, que é filiado ao Solidariedade e também é presidente da Força Sindical, contratou a Fundação João Donini sem licitação, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, para ministrar cursos profissionalizantes para desempregados e pessoas de baixa renda. O caso teria ocorrido entre 1999 e 2000. Em apenas um dos contratos, a Força Sindical teria pago R$215 mil à fundação.
Na decisão, o tribunal afirma que a fundação não possuía nem de longe finalidade educacional específica e adequada aos propósitos do convênio firmado entre o Ministério do Trabalho e a Força Sindical. Além da perda dos direitos políticos, Paulinho terá de pagar multa calculada com base no valor contratado com dispensa de licitação. O deputado ainda pode recorrer da decisão. Na Lava Jato, Paulinho da Força é alvo de 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal devido às delações da Odebrecht. Delatores da empreiteira afirmaram que a campanha de 2014 do deputado recebeu R$1 milhão em 2 parcelas, em pagamentos não contabilizados, em troca de vantagens indevidas. O outro inquérito trata da disputa eleitoral em 2010. Segundo um delator da Odebrecht, a empresa repassou naquele ano R$200 mil em espécie, sem qualquer registro oficial. Paulinho nega qualquer irregularidade e diz que todas as doações foram feitas dentro da lei. Ainda no Supremo, o deputado é réu acusado de desviar dinheiro do BNDES. Segundo o Ministério Público, Paulinho recebeu verbas desviadas de financiamentos concedidos pelo Banco do Governo a empresas e prefeituras. Sobre esta acusação, a defesa do deputado alega que o nome de Paulinho foi utilizado indevidamente por membros de uma quadrilha. Emílio Odebrecht, ex-presidente executivo e atual presidente do Conselho de Administração da empreiteira, prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro por videoconferência a pedido da defesa do ex-presidente Lula. O empresário é testemunha de acusação em um dos processos a que Lula responde por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. Lula é acusado de receber R$12 milhões em propinas ao Odebrecht por meio da compra de um terreno para a sede do Instituto Lula, aqui em São Paulo, e de um apartamento no edifício onde mora o petista, em São Bernardo do Campo. O empreiteiro falou novamente à Justiça Federal do Paraná por determinação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O depoimento durou pouco mais de 6 minutos. Apenas a defesa do ex-presidente fez perguntas. Emílio disse que não se envolveu nos 8 contratos firmados entre a construtora e a Petrobras, que são citados na ação penal. O que o senhor sabe sobre esses contratos? O senhor atuou na celebração desses contratos? Não, senhor. Não conheço. Certo. Então, o senhor também não conhece se algum desses contratos foi celebrado com a condicionante de uma futura compra de um imóvel para o Instituto Lula? Também não. O advogado perguntou ao empresário se era comum que ele debatesse assuntos relacionados a óleo e gás com presidentes da República. Que eu saiba, desde a minha entrada na organização, praticamente todos. O lobista e doleiro Lúcio Funaro contratou o escritório do criminalista Antônio Figueiredo Basto para negociar um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Funaro é apontado como operador do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. Ele promete falar sobre as propinas para os caciques do PMDB e os benefícios obtidos por diversas empresas. Funaro foi preso na Operação Sepsis, com base na delação de Fábio Cleto, ex-vice-presidente de fundos e loteria da Caixa, mas é investigado nas operações Lava Jato, Patmos e Greenfield. E agora o comentário de política com Bob Fernandes. O ministro Gilmar Mendes critica engajamento e pressões de parte dos grupos de mídia. Refere-se ao bombardeio depois do TSE decidir que Temer fica. Em entrevista a Mônica Bergamo, da Folha, Gilmar disse: grupos de mídia e setores da política quiseram usar o TSE para caçar o mandato de Temer. Em 2014, nas dramáticas 48 horas que antecederam a reeleição de Dilma, foi intensa a interlocução do mesmo Gilmar com tais grupos de mídia. Então, era Gilmar que impressionava. A revista Veja publicaram uma capa com Dilma e Lula, sobre Petrobras e com o título Eles Sabiam de Tudo. A TV Globo não repercutiu essa reportagem no seu telejornal noturno. Na mesma noite, hora depois, se daria na Globo o debate de encerramento da campanha. Naquelas horas, além de Veja, que cobrou os parceiros por sentir-se isolada, Gilmar é quem estava na posição de cobrança. Os que hoje atacam o ministro ferozmente o idolatravam enquanto ele era visto como parceiro. Naqueles tempos, sentiam-se acuados outros 2 ministros do Supremo, não Gilmar.
e ambos indagavam e verbalizavam sobre tema que agora volta a frequentar conversas no Olimpo da Justiça: regulação econômica da indústria de mídia. Tal regulação é corriqueira em porções do mundo conhecidas como civilizadas. Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos, coração do capitalismo, têm regras para refrear monopólio nesse setor. José Roberto de Toledo relata no Estadão dados do Ibope. 56% dos eleitores de mídias sociais dizem que as mídias sociais influenciarão na eleição presidencial de 2018. Por isso, na disputa pela narrativa, Gilmar Mendes e o procurador Dallagnol estão no Twitter, o procurador Carlos Fernando no Facebook, todos expondo e expondo-se. O Ministério Público de São Paulo apresentou nova denúncia contra diretores e gerentes da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. Agora, por irregularidades em licitações que geraram o cartel de trens em São Paulo durante administrações do PSDB. As fraudes, segundo o Ministério Público, geraram mais de 400 milhões de reais de prejuízos aos cofres do Estado. Foram denunciados 4 ex-dirigentes da CPTM, entre eles Mário Manuel Seabra Rodrigues Bandeira, o então presidente da companhia. O Ministério Público Estadual aponta Mário Bandeira como o coordenador do esquema que fraudou licitações de 2011 a 2013 para a reforma e manutenção de quase 200 trens da CPTM. Houve, então, a formação de cartel coordenada pela própria CPTM na distribuição dos vencedores com superfaturamentos. A CPTM colocou um preço de referência muito acima do valor que possivelmente fosse aquele que ela realmente devesse pagar para a realização das reformas e manutenção dos trens. Também foram denunciados por formação de cartel 11 executivos das empresas CAF, Trail, Temoinza e MGE. O Ministério Público estima que a fraude foi de 400 milhões de reais, o equivalente ao superfaturamento de 30% do valor do serviço, em média, porque em alguns casos o índice foi muito maior. Em um dos contratos, o governo pagou quase o dobro do valor de mercado pela manutenção de 16 trens. No lugar de 50 milhões de reais, saíram dos cofres públicos para a CAF 92 milhões. A investigação começou em 2013, depois que o esquema foi delatado pela Siemens, multinacional alemã, num acordo com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Executivos revelaram o pagamento de propina em projetos da CPTM e do metrô, de 1999 até 2011, durante os governos do PSDB em São Paulo. Em maio, a Justiça Federal abriu processo contra 9 acusados de formação de cartel, envolvendo também outras 5 multinacionais fabricantes de trens, entre elas a Alstom e a Chrysler. Uma notícia internacional: na Venezuela, manifestantes encapuzados incendiaram um prédio administrativo do Supremo Tribunal de Justiça do país. Segundo a polícia, grupos de encapuzados atiraram pedras e coquetéis Molotov contra o prédio em Chacal, no norte de Caracas. Em meio à ação dos bombeiros, a Guarda Nacional utilizou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. Os atos contra o presidente Nicolás Maduro começaram há 3 meses e já deixaram até agora 66 mortos e mais de 1.000 feridos. Mais uma noite fria em São Paulo. Nesta madrugada, os termômetros devem chegar aos 11 graus. Então vamos à previsão para amanhã com Mariana Armentano. A previsão é de muita nebulosidade, breves aberturas de sol e chuvas entre a tarde e a noite. As temperaturas ainda ficam amenas, viu? Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 13 graus e máxima de 22 graus. Aí na quarta-feira chove a qualquer hora e as temperaturas ficam entre 15 e 22 graus. Na quinta-feira o tempo abre, mas a máxima não deve passar dos 23 por aqui. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Muito obrigado pela companhia, tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Vono, todo seu. Até amanhã.
Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho.